Olá pessoal, meu nome é Felipe. Estive aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre mediação. Ao meu lado minha esposa Thaís. Oi pessoal, então nosso tema de hoje é técnicas de mediação no dia a dia. E afinal, o que é a mediação? Mediação é um processo voluntário no qual as partes, com o auxílio de um mediador, vão tentar aí resolver um conflito, solucionar um conflito de modo que essa solução traga satisfação para ambas as partes. É isso aí. E a mediação ela pode ser resolvida em duas esferas, né? Então ela pode ser discutida na esfera judicial e também extrajudicial, tá? Na esfera judicial, nós temos os sejusques. As pessoas vão até lá e buscam, então, solucionar um conflito, antes até de virar um processo. Então, nós temos o pré-processo e o processo em si, que aí o nosso Código de Processo Civil, atualmente, orienta que as pessoas resolvam os seus conflitos de modo... tendo como a mediação como ferramenta. Então, os sejusques eles vêm justamente para diminuir o número de processos que a gente tem hoje no fórum. E já na parte extrajudicial nós temos as câmaras de mediações e arbitragem e conciliações. São escritórios privados, né, a parte dali da esfera judicial, no qual eles buscam solucionar o seu conflito diante de sua demanda. Então você pode ir procurá-los, levar o seu problema, levar o seu conflito e com isso eles vão nomear um mediador e esse mediador ele vai solucionar o problema da forma que vocês melhor tiverem ali, né? E a gente vai falar agora sobre os conflitos. De que forma existem esses conflitos, como eles se originam e tudo mais. O conflito ele é algo inevitável. Todo mundo na vida, algum dia, vai ter um conflito. Então, os conflitos eles surgem nos mais diversos ambientes. Pode ser em casa, pode ser no trabalho, pode ser na escola, pode ser um conflito no relacionamento. Esses conflitos são discussões, problemas, né, que nós temos no nosso dia a dia e que podem ser tratados através de uma mediação sem problema nenhum. E além disso, né, a mediação ela não serve só para uma questão profissional, mas também para a parte pessoal. Então, como a Tá mesmo comentou, na parte conflitos internos, né, dentro de casa, aquele conflito que você tem, você mãe, pai, que você tem entre os seus filhos, você pode tratar isso de uma forma através da mediação. Claro, não precisando levar para o judiciário ou para uma câmara, mas você trata através das ferramentas que nós vamos passar para vocês hoje. Vocês tratam ali esse conflito e tentam acabar, né, ou mitigar ali esses problemas que a gente enfrenta no nosso dia a dia. E as causas do conflito são as mais diversas, mas o que a gente tem que ter em mente um conflito é porque alguém está insatisfeito. Ou uma pessoa, ou duas pessoas na mesma relação, no mesmo conflito, ou grupos, enfim, alguém está insatisfeito com alguma coisa. Então, a gente pode pensar numa falha de comunicação, num estresse, numa falta de informação, num objetivos divergentes das duas partes também, ou numa mudança aí de alguma norma, né, que as pessoas deveriam seguir. Pois é. E assim a gente consegue resolver, né? Vocês vão aprender a enxergar de que maneira resolver esses conflitos que a gente enfrenta no nosso dia a dia, certo? Nós trouxemos hoje 4 técnicas de mediação. E você no conflito, ali tentando apaziguar o conflito, vai ver qual dessas 4 técnicas que a gente vai conversar hoje, qual delas é a melhor para solucionar ali o conflito. Às vezes você pode usar uma técnica, duas, pode usar todas em conjunto, então aí vai a cargo de cada conflito. E o que é interessante é que essas técnicas, vocês podem colocar elas no seu dia a dia. Então aquele problema que você enfrenta dentro do supermercado, né? Dentro de uma loja, se você aprender e consolidar essas técnicas para ti, para você utilizar elas no seu dia a dia, você vai ver que tudo fica mais fácil. Claro, não é a chave do sucesso, aquela questão que você vai resolver o problema de todos e a qualquer momento, mas é uma coisa que você consegue viver num ambiente muito melhor.
né? Isso faz bem para ti, para sua família, para todos à sua volta. Se você é empresário, se você é professor, então essas técnicas são para você usar aí mesmo, usar e abusar. Vamos usar elas? Vamos. Primeira técnica, rapport. E o que é o rapport? O rapport é quando você cria aquela empatia com as partes. Então você ali numa posição de querer resolver o problema, né? De tentar buscar pela solução pacífica, amigável, de todo aquele conflito que você está vivendo, você criar o rapport é você criar a empatia com a pessoa, é você se colocar no lugar das pessoas. Né? Não é você julgar nem criticar. Você ali conseguir enxergar, né, de que maneira aquilo surgiu. Será que é uma briga por uma questão de ego, de ciúmes? Ou será que realmente aquela parte que iniciou o conflito tem uma certa razão por tudo aquilo? Então, com o rapport, você cria você estabelece ali para ti uma forma de, antes de expressar a sua ideia, né, é você enxergar de qual maneira cada um está pensando, cada um está enxergando aquele conflito, de por que tudo aquilo iniciou. Então você cria a empatia, é você se colocar no lugar do outro. E no rapport você cria uma conexão com as duas partes. Então você acaba tendo ali uma conexão com os dois, de modo a fazer com que essas pessoas confiem em você para ajudar aí nessa solução do conflito. Vamos então para a nossa segunda dica, escutativa. A escutativa, a gente, acho que os professores, né, que hoje estamos assistindo, eles acho que praticam muito disso. E se não praticam, deveriam praticar. Então a escutativa é você se pôr nesse conflito todo, ouvindo, né? Além de criar a empatia, como a gente já falou para vocês através do rapport, a escutativa você permite que a pessoa conte para ti a versão dela. Permite que você fique atento ao que ela está te falando. E não simplesmente ali a pessoa falando e você não dando atenção. Então a escutativa é você realmente estar ativo, né? É você estar presente naquele problema, não, volto a repetir, não sugerindo, não culpando, apontando o dedo, né, para outra parte. É você estar ouvindo um dos lados, depois ouvir o outro lado e estar ali e com isso fazer com que eles vão enxergando de qual maneira resolver o seu conflito. Então, existem outras ferramentas que a gente vai falar um pouquinho para vocês, mas que é importante, né? É essencial você estar aberto a isso, você estar aberto para escutar, para você poder ajudá-los. Caso contrário, vai ficar em vão o seu trabalho. Isso mesmo, tem mais algo para falar. Terceira dica, cálculos. O cálculo é você permitir ali, dentro daquele conflito, a gente vivencia isso assistindo, né, as operações policiais, onde os policiais afastam ali as partes, né? E isso é interessante dentro da mediação também porque você tira os conflitantes daquele ambiente, daquela zona de guerra que eles estão vivendo. Então, a partir do momento que você tira eles dali, vamos conversar aqui no cantinho, você sai daquela zona de guerra, você entra numa zona neutra, o qual ele pode se abrir para ti, contar toda a história dele, a versão dele. Ali ele não vai estar armado, né? Armado não efetivamente, literalmente, mas ele não vai, ele vai estar desarmado porque ele não tem o porquê te atingir. Você sendo uma parte neutra naquele conflito, ou uma parte que ele te enxergue como buscando e tentando resolver aquele conflito, ele vai estar muito mais aberto para te contar sem qualquer vício, problema, né, que ele vai ter. Porque às vezes, numa briga de casal principalmente, às vezes existe aquela briga de ego, vaidades, né? E você usando o cálculo, que é você saindo dessa zona de guerra, levando a pessoa para uma sessão privada, ali ela pode se abrir mais. E o legal, né, o importante e essencial também, é que você não faça isso somente com uma parte, senão você vai estar sendo imparcial. Então faça o cálculo com as duas partes. Tire as duas partes dessa zona de guerra. Escute e aí com isso você vai poder trabalhar melhor a sua mediação, né,
você vai trabalhar melhor para conseguir apaziguar esse conflito que você está presenciando. Nossa quarta dica, então, brainstorm. O brainstorm é aquela tempestade de ideias que vai surgindo, que muitos, a parte empresarial, né, empreendedores utilizam, e aqui na mediação a gente utiliza, você vai fazer com que as próprias partes conflitantes enxerguem uma ideia, né, uma solução para o problema deles. Então é que diante de tudo aquilo que você já ouviu, que você já entendeu, enxergou, compreendeu naquele conflito, por que estão brigando, qual foi a origem disso, existe um certo, um errado ou não existe, né? Às vezes não existe, não tem, porque às vezes a gente está falando de causas externas, então principalmente os professores que nos assistem, eles vivenciam isso, de um aluno puxar a orelha do outro, beliscar o outro, e ali às vezes não é um problema do seu ambiente, é um problema externo. Mas então, com o brainstorm, você vai sugerir ali uma posição melhor. E digo, né, não é nem você impor, é você forçar para que eles tenham esse entendimento, para que eles mesmos façam essa sugestão de ideias, né, de possibilidades que acabe com aquele problema, com aquele conflito. Então, o mediador ali nessa situação vai tentar fazer com que os dois lados sugiram ideias para solucionar o conflito e tentar ali fazer com que eles juntos cheguem aí numa solução comum e que agrade os dois lados. É isso aí. É isso. Pessoal, espero que tenham gostado. Dê o seu likezinho, curta a nossa página, tá? É muito importante a gente ter ali o retorno de vocês, então aproveita aqui o espaço dos comentários, comente, compartilhe esse vídeo e use, né, essas dicas. Use e abuse. Essas dicas que a gente passa para vocês para o seu dia a dia. Qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tenham ou até mesmo sugestão, comente com a gente. Compartilhe com a gente essa ideia e vamos trabalhar para que cada um consiga viver sempre num ambiente bem melhor. Tá isso certo? Aí, certíssimo. Então, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Até.